Quando você vai fechar um contrato com cliente e empresa, você verifica se quem está assinando em nome dessa empresa cliente tem poderes para isso? Porque se você não está conferindo se essa pessoa tem poderes lá no contrato social ou em uma procuração, pode ser que seu time comercial esteja gerando apenas contratos nulos, que não valem de nada. Isso é mais comum do que parece, e esse simples detalhe pode fazer com que a proteção que você tentou ali fazer por meio daquele contrato caia por terra. Imagina se depois de entregar um serviço para aquele cliente, o administrador daquela empresa chega e fala: mas eu não reconheço essa assinatura, não é minha, então eu não vou cumprir com esse contrato, porque ele não vale de nada, porque não fui eu quem assinei. Imagina se isso acontece. Se isso acontece, você precisa cobrar esse cliente por uma entrega que já foi realizada e ele precisa fazer o pagamento, por exemplo, isso é só um exemplo, mas pode ser todas as outras cláusulas que estavam naquele contrato. Você primeiro precisaria passar por um processo judicial de conhecimento, não direto na execução. Precisaria convencer o juiz com provas de que aquele contrato ali é válido. Isso pode durar anos. Meu nome é Luana Jacude, sou advogada de negócios de TI do mercado digital e assessoro empresas para não correr riscos como esse, que parecem uma burocracia pequena, que parecem um cuidado, um zelo que não faz sentido ter, mas que podem gerar um grande dano para o seu negócio e fazer com que todo o serviço prestado para vários clientes, imagina aí, quero ver que você vai abrir cada contrato que você firmou neste ano, veja se ele foi assinado pelo administrador ou um procurador, uma pessoa que apresentou a procuração. Por isso eu resolvi gravar este vídeo, porque é uma dúvida comum dos times comerciais, os closers e os sellers ficam loucos com o jurídico quando a gente entra com essa orientação, mas é um ajuste simples. Se seus serviços são contratados muitas das vezes por pessoa física ou por um MEI, né, pessoas que tenham um MEI, fica mais simples porque o nome da pessoa já está ali. Quem deve assinar é ela, né? Não sei que tenha ali uma procuração, que é muito difícil isso acontecer, para que outra pessoa assine no lugar dela. Agora, quando a gente está falando de cliente empresa, existem alguns detalhes que você precisa saber. O primeiro é: quem pode representar a empresa? É o administrador da empresa ou um procurador, uma pessoa com uma procuração para representar aquela empresa. E aí entram os detalhes. Não pode esposo, não pode a pessoa que fala: não, mas esse negócio é meu, eu só coloquei a pessoa para representar, para ser sócia administradora, mas esse negócio é meu. Não pode o diretor comercial, não pode. Quem você está falando no comercial é um contato comercial, não tem problema você conduzir a parte comercial ali. Agora, quando chegou o momento de assinar um contrato, é preciso que esse contato comercial faça ponte com quem vai assinar o contrato de fato, quem representa a empresa e quem tem poderes para isso. E é muito comum as pessoas acharem que sócio, qualquer sócio, se você é sócio de uma empresa, você pode assinar um contrato em nome daquela empresa. E não é bem assim. Os sócios, num contrato social, eles se juntam e falam: quem vai representar a empresa? Vai nomear um terceiro, né, uma pessoa fora da sociedade? Ou vai nomear um sócio que está aqui entre nós e que vai representar a gente nessas questões administrativas? Então, se um sócio que não é administrador assina o contrato, esse contrato é nulo, não é válido, não foi assinado pela pessoa que deveria. É possível, juridicamente, esses sócios sentarem e denominarem mais de um administrador. Um vai ficar responsável pela parte técnica, outra vai ficar responsável pelas questões administrativas, mesmo do financeiro, mas com um teto para negociar. Então, contratos que sejam mais do que aquele valor não pode representar. É uma opção para esses sócios de usarem esses mecanismos no contrato social. O comercial da sua empresa não pode ficar de olhos fechados para isso. Por isso que a gente pede o contrato social, para verificar quem tem poder para aquilo. E aí, quando a gente fala de procuração, né, é uma pessoa que não é administradora da empresa, mas que foi nomeada para representar a empresa em alguns cenários específicos. E aqui eu dou o exemplo de advogado. A gente representa empresas, seja no processo judicial, processo administrativo ou numa notificação extrajudicial,
com uma procuração. E nessa procuração pode haver mais de um procurador. E aí entra no mesmo cenário que vários administradores ali, mais de um administrador, que podem ter poderes diferentes ou precisam, em alguns cenários, assinar o contrato dois procuradores, não apenas um. Então, por isso que essas regras precisam ser analisadas antes da assinatura do contrato. Mas, Luana, eu estou em contato comercial aqui com o fulaninho. Ele está dizendo que é esposo da sócia da empresa. Ele está conduzindo... A gente conduziu toda a questão ali comercial com essa pessoa. Como que eu não vou colocar ela para assinar esse contrato? Quando a gente tem uma pessoa que seja diretor comercial, até mesmo os sócios que estão conduzindo aquela contratação, mas não necessariamente tem os poderes para representar naquele contrato, a gente coloca eles no contrato para assinar. Mas assinatura de aprovação não significa que a gente não vai enviar para a pessoa, a administradora, quem tem, né, representa ali a empresa de uma forma legal. Então, nesses casos, a gente consegue enviar para essa pessoa aprovar, porque muitas das vezes isso é comum, a pessoa precisa de aprovação ali de outras pessoas e com a aprovação delas, ela vai olhar as cláusulas que faz sentido para ela, meio que o financeiro já olhou do financeiro, o comercial já viu as partes técnicas que precisa ali da implementação. Então, por isso, o administrador fica mais tranquilo para assinar o contrato. Não tem problema nenhum a gente colocar outras pessoas para assinar, desde que o administrador esteja ali representando a empresa. Resolvido isso, a gente precisa ter mais um cuidado. Não é porque as pessoas agem de má fé, mas elas vão se aproveitar no futuro, se aquele contrato não estiver regularizado, certinho, para ser executado na justiça, essa pessoa pode ser orientada e falar, não, então fala que não foi você que assinou. Como acontece? O que a gente pode fazer nesses casos, né? Antes, quando a gente não trabalhava com assinatura eletrônica, quando nem existia isso, o que acontecia? A gente entrava numa sala, colocava a pessoa que precisa assinar, ali assina um contrato representando a empresa e mais duas testemunhas para dizer que aquela pessoa que assinou o nome da empresa. Não precisa mais de testemunha, até porque assim, o contrato vai ser assinado por em um estado, talvez, ou até um outro país, e aquela testemunha nem vai estar lá olhando que ele assinou mesmo, de fato. Então, por isso que não precisa mais de testemunha. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Quando você vai enviar esse contrato para assinatura eletrônica, tem alguns caminhos. Ou você vai enviar por um WhatsApp, ou você vai enviar para um e-mail, ou você vai pedir para essa pessoa assinar pelo gov.br. O pelo gov.br é ótimo, melhor dos cenários. Pode assinar pelo certificado digital da empresa? Não. Quem tem acesso ao certificado digital da empresa? Muitas das vezes são os contadores. Os contadores têm poderes para representar a empresa? Não. Tem um CPF ali atrelado a quem está assinando aquele contrato? Não, porque está no certificado digital da empresa. Então, não pode. Precisa ser um meio em que você possa testar. Isso aqui, poxa, é muito difícil que tenha sido outra pessoa, porque foi enviado para o seu número de telefone. Foi enviado para o seu e-mail pessoal, de preferência. Por isso que aqui eu sempre oriento os nossos clientes que, apesar de eles assumirem alguns riscos nesse cenário, eu sempre oriento para não usar e-mail geral, que tenha acesso de outras pessoas, ou que aparentam ter. Igual, contato, @ o nome da empresa. Quem tem acesso a esse e-mail? Normalmente, nas empresas, esse contato geral tem um acesso compartilhado, ou às vezes é só um alias. E aí, como que fica nessa situação? Então, por isso que a gente sempre orienta os nossos clientes a buscar um e-mail pessoal, a buscar um contato pessoal desse administrador, desse procurador, para que a gente tenha certeza, ou pelo menos tenha esses cuidados para certificar de que muito dificilmente seria uma outra pessoa, de que ela está assinando aquele contrato, não outra pessoa que teve acesso ao link. O ideal mesmo seria que esse contrato fosse assinado pelo certificado digital da pessoa física, né, desse administrador, desse procurador. Muito dificilmente as pessoas têm um certificado digital na pessoa física. Então, por isso que a gente abre a seção da assinatura eletrônica. Se for um contrato muito importante, se for um contrato com um valor expressivo, eu até recomendo colocar a obrigação de tirar uma selfie com o documento ou de apresentar o documento de identificação no momento da assinatura. E sempre a assinatura, a recomendação é que seja escrita mesmo, desenhada pela pessoa. Esses cuidados aumentam a autenticidade da assinatura. E isso não sou eu que estou falando, não. Existe uma lei
falando sobre isso. São níveis de autenticação de assinatura. Quanto mais possibilidade de verificar, de autenticar que quem assinou foi aquela pessoa, mais confiável aquela assinatura será, menos discutível será. A partir de hoje, eu te convido a fazer da forma certa, por mais que tenha um trabalhinho a mais para fechar. Eu até quero trazer isso em outro vídeo. Cliente que está querendo fechar em call rápida, cliente que precisa ser fisgado rápido para assinar o contrato, cliente que você precisa fechar aquele contrato da forma mais rápida possível, senão você vai perder aquele cliente. Talvez essa venda vá dar problema no futuro. Na verdade, isso é um grande indicativo de que vai dar problema no futuro. Que esse cliente vai ficar insatisfeito, de que ele vai pedir outras coisas, que vai pedir reembolso, que vai envolver o jurídico, que vai... E aí, nesse bolo todo, o jurídico deles, do cliente, vai chegar pra ele e falar assim, não, mas quem assinou esse contrato? Você não sabe que isso aqui é nulo? E aí? E como que fica essa situação? Então, tome cuidado. Tome esses cuidados pequenos, que apesar de ali vai demorar talvez algumas horas a mais para pedir o contrato social, pegar esse contrato social ou procuração, verificar se a pessoa pode assinar, são apenas horas. E podem diminuir muito a dor de cabeça lá no futuro. E é por isso que a assinatura de contratos não é apenas um passo no seu comercial. Isso é gestão jurídica do seu negócio. É proteção jurídica do seu negócio. E esse é um dos passos que os clientes do Jacuzzi Advocacia, na assessoria diária jurídica deles, a gente passa por todo esse convencimento comercial, estruturação, alinhamento, verificação dessas informações, ver se o contrato está realmente cumprindo o dever dele de proteger o seu negócio. Eu espero que essa orientação tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Será um prazer ajudar.